Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. E o nosso tema é um tema muito relevante, tanto para você do sexto ano, como qualquer outro curioso que gosta da história do nosso estado, o Acre. E olha só, então trata-se da produção do espaço geográfico acreano, parte 1. Numa outra aula a gente continua dando ênfase ainda sobre esse assunto. Então vamos lá. Até fins do século XVIII e XIX, o espaço geográfico acreano ainda nem existia. Era território boliviano disputado com peruanos também. E aí o estado do Acre, na verdade, só vem aparecer no início do século XX e se confirmar como estado mesmo na metade do mesmo século. Então, só para ilustrar essa realidade, veja no primeiro mapa do seu lado esquerdo que ele nem aparecia mesmo, tá só um traçado ali branco, só para ilustrar onde de fato ele seria no futuro. E aí, a termo de ilustração da quantidade de população que existia nesses lugares, ainda nesse período do século, desses séculos anteriores, o Amazonas só tinha 12 mil habitantes. Olha quanto tempo atrás tinha tão pouca gente, né? E aí, os próprios outros estados da região chamada hoje Sudeste também ficavam com menos de 500 mil habitantes, também o Nordeste e Sul, menos de 500 mil habitantes. E aí, no século XIX, ainda permanece sem a configuração do estado do Acre. Boa parte da configuração do território brasileiro está praticamente completa, mas ainda não estamos contidos ainda não tínhamos sido anexados ao território brasileiro. E aí, a ocupação do território habitado por indígenas, que hoje forma o estado do Acre, teve início com o primeiro ciclo econômico da borracha por volta da segunda metade da década de 1800. E aí trouxe um mapa ilustrativo, né, para mostrar que os povos indígenas que indicavam em 1500 que existiam nessa região, vemos aí que no estado do Acre tem destaque para o tronco pano e também aruac. E aí vemos que no decorrer do tempo, alguns desses sofreram perseguições, até mortes, as chamadas corridas. Mas aí do lado temos o látex, a matéria-prima da borracha, que foi um dos promotores do primeiro e do segundo ciclo da borracha. Nesse primeiro momento falaremos só do primeiro ciclo, que está em foco aí, e na segunda etapa dessa aula falaremos então do segundo ciclo, importante para a Segunda Guerra Mundial. Bom, a intensa seca, e aí vamos falar um pouco sobre a contribuição dos nordestinos para essa nossa formação, a formação do espaço geográfico acreano. Então, a intensa seca ocorrida na região nordestina, em 1877, disponibilizou a mão de obra necessária para o empreendimento extrativista, população que não estava conseguindo a sobrevivência em fazendas e pequenas propriedades agrícolas no Nordeste. Na sequência, em 1882, os migrantes que vieram do Nordeste brasileiro, fugindo das secas, fundaram o Seringal, empresa que mais tarde veio a ser a capital do Acre, Rio Branco. Então aí temos um desenho de pé silau de trabalhadores cearenses retirando da seca no período de 1877 e 1878. Então é uma ilustração de uma migração forçada por questões naturais à seca. Bom, a crise do primeiro ciclo da borracha e os impactos na região do Acre. A concorrência fez com que no começo da década de 1920, estamos falando de concorrência com a borracha da Ásia, né? A exportação da borracha brasileira caísse significativamente. Era o fim do ciclo da borracha no Brasil. Muitas cidades se esvaziaram, entrando em plena decadência. No entanto, os seringueiros que trabalhavam na extração do látex se mantiveram em alguns seringais, sobrevivendo por meio da exploração da madeira, da pecuária,
comércio de peles e atividades ligadas à coleta e produção de alimentos. E aí tem uma ilustração exatamente desse comércio de peles aí em Manaus, na década de 50. E lá, tanto Manaus como no estado do Pará, em Belém, a capital Belém, você tinha também práticas semelhantes, porque é de lá que fazia com que o restante da região norte, a região amazônica, fluísse as suas atividades econômicas a partir dessas duas regiões econômicas mais, digamos assim, poderosas no período. E aí tem uma ilustração importante que diz que, na época, um casaco de luxo de maracajá-açu exigia aproximadamente 8 peles da espécie de maracajá peludo, 12 a 14, e de onça pintada de 3 a 4 peles. Então veja que, mesmo com a decadência do ciclo da borracha, os ex-seringueiros que vieram para cá sem ser seringueiro, mas tiveram que se adaptar a essa atividade econômica, tiveram que se adaptar a outras atividades para poder sobreviver na região. Agora, quais os impactos para a sociedade indígena que passou a ser, digamos assim, imprensada por várias formas de ocupação do espaço geográfico acreano? O encontro entre culturas indígenas e não indígenas foi marcado pelo confronto, que se expressou de forma cruel e excludente para algum dos grupos indígenas. Entre os anos de 1880 e 1910, o intenso ritmo da exploração da borracha resultou no extermínio de inúmeros grupos indígenas. Então veja aí, tentando dar um exemplo de que eles fazem parte da nossa história e que em algum momento uma parte deles desapareceu, mas que até hoje eles ainda fazem parte e têm uma cultura riquíssima que está em nosso meio. Além disso, o estabelecimento da empresa extrativista da borracha alterou a forma de organização social dos índios. Alguns pequenos grupos ainda conseguiram se refugiar nas cabeceiras mais isoladas dos rios, mas a grande maioria foi pressionada a se modificar para não desaparecer, ou seja, alguns deles passaram a vir para as cidades, por exemplo, deixando de lado ou até se aculturando, como muitos que conhecemos nas ruas, como pedintes, para poder se manter, porque boa parte de sua cultura se dissipou, ficou deixada de lado em função, inclusive, da perda de suas propriedades, que é símbolo para esses povos indígenas. E aí, temos também a questão dos sírios-libaneses que fazem parte dessa nossa composição, seja étnico, social, como também espacial. Esses imigrantes e seus descendentes conseguiram vencer a opinião corrente que um dia os considerou marginais. Pesou também o fato de que, com o passar do tempo, houve uma gradativa miscigenação com a população local, proporcionando uma descendência de legítimos filhos da terra. Como acriano nato, os filhos do Oriente Próximo estavam em igualdade de condições com outros imigrantes nacionais ou estrangeiros. O bem-estar econômico alcançado por muitos sírios e libaneses assegurou educação de qualidade para seus filhos, que passaram a se integrar em sucessivas gerações à economia e à elite local. E aí uma referência em memória ao Abraham Fará, Ulher, comerciante das casas Fará e defensor da causa palestina, né? Dentre tantos outros comerciantes que representam essa história do Acre, seja no ramo de restaurante, de venda de tecidos, papelaria e vários outros ramos de comércio que eles tiveram um papel fundamental em nossa história. E aí vem os ribeirinhos. No curso dos anos de exploração da borracha e mesmo entre as crises, as margens do rio Acre estabeleceram os ribeirinhos, que constituíram comunidades organizadas a partir de unidades produtivas familiares que utilizam os rios como principal meio de transporte, de produção e de relações sociais. O ribeirinho, em sua maioria, é oriundo do Nordeste ou descendente de pessoas daquela região. E aí uma fotografia de ribeirinhos em 1906 em Cruzeiro do Sul e uma mais recente em 2014, Mâncio Lima.
E aí temos a questão dos sulistas no Acre nos anos 70 e 80, desenhar outro contexto para o Acre com a vinda dos chamados paulistas. Essa identidade foi atribuída de forma genérica a grandes empresários sulistas e imigrantes rurais que vieram para o Acre com o objetivo de especular com a compra de grandes seringais. É importante salientar que, apesar do número razoável de pessoas oriundas do Sul e Sudeste para os projetos de colonização, houve um grande número de pessoas residentes em área de floresta ou áreas rurais dirigidas para os projetos de assentamento, ou seja, além de resolver a questão deles, do Sul e do Sudeste, que tinham seus problemas por lá, resolveu também os conflitos daqui, conflito de terra, então com os assentamentos feito pelo INCRA, então também assegurou terra para aqueles moradores que já estavam por aqui. Com isso, vamos para o nosso Existando ver o que é que nós conseguimos aprender um pouco desse histórico da ocupação territorial, da formação do espaço geográfico do Acre. Vamos lá, primeira. A ocupação do território habitado por indígenas e que forma o estado do Acre hoje teve início com o primeiro ciclo econômico da borracha. Com base no mapa, indique que povos originários que em certo ponto foram vítimas da violência da ocupação na região. Letra A, Tupi-Guarani e Tucano. Letra B, G e Aruaque. Letra C, Aruaque e Panos. E letra D, Caribe e Aruaque. E aí você já fez a escolha da alternativa? Se você respondeu que a alternativa correta é a letra C, tá certo! São os Aruaques e Pano, conforme a própria ilustração mostra e a nossa legenda. Vamos então para a segunda questão, presta bem atenção. Era o fim do primeiro ciclo da borracha no Brasil. Muitas cidades se esvaziaram, entrando em plena decadência. Isso fez com que uma parcela de imigrantes, em especial os seringueiros, tomasse a seguinte decisão. Letra A. Todos optaram em permanecer na região. Letra B. Aproveitaram a ocasião para industrializar a borracha, sem precisar exportar o produto in natura. Letra C. Preferiram permanecer, passaram a viver da exploração da madeira, pecuária, comércio de peles e atividades ligadas à coleta e produção de alimentos. E letra D. Entraram em guerra com a Bolívia e Peru por mais áreas gomíferas. E aí? Lembrou do que você ouviu anteriormente? Se você disse que a resposta correta é a letra C, tá certo, preferiram ficar por aqui mesmo do que voltar para a sua terra de origem, né? E passaram a viver da exploração da madeira, pecuária, comércio de peles, que eu até mostrei a ilustração na aula, e atividades ligadas à coleta de produção de alimentos, que no passado, enquanto havia a questão da produção de látex, isso era de maneira bem secundária. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!